da palavra de Deus, baseado no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas precisamente o versículo 23. Como tenho dito desde o início deste programa, o maior propósito aqui é alcançar vidas para o reino de Deus. Então, a mensagem deve sempre apresentar Cristo, salvação para todos. E este versículo do capítulo 3 da carta do apóstolo aos Romanos, 23, nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para introduzir, ela é a carta que contém com maior abrangência o plano da salvação, que percorre toda a Bíblia. Na carta aos Romanos, este assunto está amplamente discorrido pelo apóstolo Paulo, de modo que aqueles que estudam a palavra de Deus até chegam a dizer que se todos os demais livros da Bíblia fossem perdidos, mas apenas restasse a carta aos Romanos, o homem conseguiria compreender o plano da salvação, porque esta carta é completa. A Epístola aos Romanos, ela é sim uma resposta à grande pergunta, à grande indagação do ser humano que perpassa gerações. E qual é esta pergunta? Qual é esta questão? Como pode o homem ser justificado diante de Deus? Esta é sim uma pergunta que perpassa gerações, porque em todas as gerações houve depravação. Em todas as gerações os homens fizeram contra Deus coisas horrendas, e alguém certamente se questiona: como pode o homem receber de Deus justificação, sendo tão mau, e Deus sendo tão santo? Mas é exatamente a base desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, em apresentar que a justificação, ela é por meio da fé. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai dizer que nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, como se pelas obras, mas isto vem de Deus, como presente para todos os homens. E ao estudar e meditar no teor desta carta, e me deter aqui no capítulo 3, aonde o apóstolo trata sobre o fato de que, diante de Deus, em relação ao pecado, todo homem está sob a sua ira. Todo homem, judeus, gregos ou gentios. Paulo faz questão de destacar isso porque existia na mente de todo judeu como que uma certa arrogância, a ideia de que por serem uma nação escolhida de Deus, estavam eles diante do Senhor acima de todos os outros homens. E Paulo vai trazer a explicação nesta carta, mas precisamente neste capítulo, de que sim, até tinha um privilégio Israel, no sentido de que a eles primeiramente foi ministrada a mensagem de Deus de salvação.
mas que aos olhos de Deus, tanto eles quanto todos os homens precisavam e careciam da misericórdia do Senhor, pois estavam todos diante ou sob a ira de Deus, por conta do pecado. O comentarista Bacon vai dizer no seu comentário que o mundo todo é levado a julgamento diante de Deus. E a sentença deste julgamento é certa, e está aqui, no versículo 23. Destituídos estão da glória de Deus. Afastados, perderam o privilégio da glória de Deus. Então o apóstolo demonstra que o denominador comum entre todos os homens é que todos estão sobre o domínio do pecado. Sem a graça de Deus, todo homem está sobre o domínio do pecado. Sem conhecer a Deus e entender o plano de salvação e receber este plano em seu coração, todo homem está sobre o domínio do pecado, não importando quão grandes possam ser as diferenças em outros aspectos, sejam sociais, sejam em outras áreas da vida, não importa os aspectos, todo homem está sobre o domínio do pecado, estando fora da graça de Deus, estando fora da aceitação do plano de salvação que Deus providenciou a nós. Mas para entendermos como este pecado ou como esta sentença passou-se a todos os homens, nós precisamos sim voltar ao capítulo 3 do Gênesis, o capítulo da tentação, ou o capítulo da queda, o capítulo da queda do homem. Quando o homem ali no jardim do Éden, colocado por Deus, vivia em plena comunhão com o seu Criador. Ali mesmo, naquele jardim, a Bíblia vai mostrar que o diabo, ele vai usar uma serpente, e ele vai entrar no jardim, e ele vai tentar a mulher. E esta serpente concentrou o seu ataque, incitando primeiramente ressentimento na mulher, contra a restrição, porque ele vai falar à mulher, fazendo uma pergunta, perguntando e dizendo: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele vai incitar ressentimento contra esta restrição, quando ele vai dizer à mulher que ela certamente não morreria, conforme Deus havia dito, mas que ela passaria a ser igual a Deus. E aí ele não incita só o ressentimento contra a restrição, mas também suscita um desejo de poder, um desejo de autossuficiência na mulher. Ora, ela se tornaria igual a Deus, independente de Deus. E sorrateiramente a serpente começa a conversar com a mulher, que dá lugar ao diálogo, e ela, esta serpente, sugere para a mulher que ao desobedecer a ordem de Deus, ocasionaria não na morte, mas sim numa vida independente. Observe que o teor da tentação não mudou. Este é ainda o pecado básico do homem: querer alcançar o estado de ser absolutamente livre ou autossuficiente. E é aí, a partir desse pressuposto, que o diabo passa a tentar, e muitos não resistem, como Eva
não resistiu. E o apelo da serpente a Eva foi exatamente, número 1, ao desejo físico. Porque estava se tratando de uma árvore que tinha frutos vistosos. E quando Eva olha para a árvore, a Bíblia vai dizer no versículo 6 deste capítulo 3 de Gênesis, que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela viu e teve um desejo agradável aos olhos. Em segundo lugar, o apelo da serpente para a mulher foi na questão da curiosidade intelectual, porque o versículo vai dizer, também era árvore desejável para dar entendimento. A mulher despertou um desejo de querer entender o bem e o mal, entender todas as coisas como Deus, porque foi essa a promessa feita pela serpente. Você vai passar a conhecer o bem e o mal e será como Deus. E em terceiro lugar, o apelo também é a disposição de autoafirmação ou de autossuficiência, porque seria igual a Deus. Não apenas conheceria o bem e o mal, mas ao desejo de ser igual a Deus, independente, não precisar depender de Deus. Este foi o teor da tentação, e não é diferente na nossa geração, nos nossos dias. O diabo, nosso adversário, ele continua ao derredor dos crentes, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E lá fora, aos que ainda não servem a Deus, ele continua enganando-os, como fez com a mulher no jardim. Quando então a mulher, ela é engoldada pela tentação da serpente, ela cede. Ao ceder, então, virão consequências por causa da desobediência. E estas consequências, a primeira delas é a culpa e a vergonha. Tanto Eva quanto Adão, eles sentem culpa e sentem vergonha, de modo que eles se escondem. Porque sim, eles passaram a ter um certo conhecimento do bem e do mal, um certo entendimento, mas esse entendimento não estava conforme a promessa da serpente. Estava assim, misturado com medo. Agora, eles tinham medo daquele com quem eles tinham comunhão. E eles se esconderam. Outra consequência da desobediência foi sim a imagem de Deus no ser humano deformou-se. Ficou desfigurada a imagem de Deus no ser humano. E isso não só em Eva e em Adão, mas em todas as gerações. Eles receberam também como consequência punições. E a partir dali o homem morreu. Conforme a palavra. O homem morreu, conforme Deus havia dito. Mas, irmão, a história vai dizer que eles não morreram. Sim, fisicamente, em primeiro momento, eles não morreram. Mas eles morreram a partir dali, espiritualmente. Estavam destituídos da glória de Deus. Mas aqui, ainda neste capítulo, neste capítulo, Deus demonstra o seu amor através de uma promessa. Quando no versículo 15 do capítulo 3 do Gênesis, Deus fala sobre a semente que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Está aqui um vislumbre da salvação. Está aqui um vislumbre da solução para o problema que a desobediência acarretou na humanidade. E com a misericórdia de Deus, no versículo 21, vai mostrar que Deus fez para eles, ou providenciou para eles, túnicas de peles, o que apontava para o sacrifício futuro,
e o que fala de vestes de salvação. Então Deus demonstra o seu amor na promessa. Quando, depois das punições, Deus vai demonstrar, Deus vai falar, ou vai fazer uma promessa. Da semente da mulher virá um, que esmagará a cabeça da serpente. E Deus expulsa o homem e a mulher do jardim. Mas antes de expulsá-los, Deus lhe dá vestes. Aqui nós podemos compreender que a partir de então, todas as gerações nascem de uma natureza decaída, de uma natureza pecaminosa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram. E às vezes alguém não consegue compreender a grandeza desta frase. Todos pecaram. O porquê que todos pecaram? Se foi Adão e Eva quem pecou. Mas a partir dali, todas as gerações nasceram de uma natureza decaída, a partir da queda de uma natureza onde a imagem de Deus estava deformada. Por isso, todos pecaram. E a sentença do julgamento, da ira de Deus, é que todos estavam destituídos da sua glória. E glória aqui fala de comunhão, do resplendor de receber a presença de Deus, porque eles tinham essa glória. Todo final da tarde, na viração do dia, Deus estava no jardim para comungar com o homem e com a mulher. Eles perderam essa glória, e a partir deles todos ficaram destituídos desta glória. E o que eu quero meditar com você nesta manhã, não é apenas sobre a queda, não é apenas sobre o fato de que o homem falhou, de que o homem caiu, de que o homem pecou, e que as gerações vêm pecando diante de Deus, e que talvez este é o seu retrato diante de Deus. Uma vida no pecado, uma vida pautada em práticas que desagradam a Deus, e você sabe disso, que desagrada a Deus, que não é do agrado do Senhor. Eu quero lhe apresentar sim, também, que não estava de tudo perdido, porque Deus fez uma promessa. A sua justiça fazia com que ele punisse o homem, mas a sua graça, mas o seu amor, fazia com que ele providenciasse um meio de salvação. E ali Deus promete. É lindo meditar na história, no projeto ou no plano da salvação, porque esta graça nos alcançou, e nós que estamos aqui não estamos por méritos próprios, e não estamos aqui porque somos bons, nós estamos aqui porque Deus providenciou o meio de salvação, e nós aceitamos este meio de salvação. Você também pode aceitar este meio de salvação, e o amor de Deus está demonstrado no fato em que Ele fez com que aquele que é sem pecado tomasse forma de pecador, para que nós, tomasse forma de pecado, para que nós pecadores pudéssemos nos tornar santos. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus está demonstrado em que, ainda sendo nós inimigos de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e aquele que está no pecado constitui-se inimigo de Deus. Sendo nós ainda inimigos de Deus,
Ele nos escolheu. Ele proporcionou o meio de nos salvar. E Ele nos oferece de graça este amor. Este amor que chega a nos constranger, porque nós não somos dignos e nem somos capazes de retribuir, jamais. Nós somos pequenos. Ele é Senhor, Ele é Deus. E que através deste amor, Jesus, o seu único Filho, e aqui não pode ficar de fora o texto áureo do plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui demonstrado o amor de Deus, o amor que Deus tem para comigo, para com você, para com a humanidade. É que Ele enviou o seu Filho unigênito, e como disse, para tomar forma de pecado, para que nós pecadores pudéssemos nos tornar santos. Ele se fez maldição, Ele foi para a cruz, Ele foi para o Calvário, Ele sofreu por amor a mim e a você. Este é o tema central de toda a Bíblia. Este tema não pode jamais sair dos altares. Este tema não pode jamais sair do meu coração, do teu coração. Você que já aceitou a Cristo. Isto não pode jamais deixar de mexer conosco, no nosso interior, porque se não fosse este amor, nós não estaríamos aqui. Não teria salvação para nós. A condenação era certa. Viveríamos eternamente destituídos da glória de Deus. Mas porque Cristo tomou forma de ser humano, vindo da mulher, conforme a promessa de Deus lá atrás, Ele veio. E a Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai falar, inspirado por Deus, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Ele vai dizer que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se de sua glória, despiu-se e veio, nasceu, cresceu, viveu para cumprir o propósito como Deus, para cumprir o propósito de salvar a humanidade, porque a justiça de Deus requeria um sacrifício, e o sacrifício tinha que ser de sangue, porque a lei também dizia, toda remissão se dá por meio de sangue, por meio de sacrifício. E a lei demonstrou um paliativo, né? Vamos dizer assim, sacrifícios de animais, que não apagavam pecados, mas cobriam na lei. Mas isso já era apontando para o grande sacrifício que aconteceria, que seria do próprio Filho de Deus, que iria à cruz, porque precisava ser um cordeiro imaculado, sem mancha, um cordeiro sem defeitos. E nenhum homem estava em condições de assumir este papel. Jesus veio, se fez maldição, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o propósito do Pai e foi à cruz, porque Ele era o Cordeiro morto desde a eternidade e o Cordeiro que ressuscitou para garantir a salvação de todos quanto receberem. E foi por meio de Jesus então que Deus reconciliou o homem
consigo. Porque como o apóstolo Paulo destaca aqui no capítulo 3 da carta aos Romanos, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus mesmo providenciou o meio, e este meio foi através do sacrifício de Jesus, em que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Glória a Deus. Isto é lindo. Isto é lindo. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus aprove nos salvar, nos resgatar. Eu não posso me esquecer de que se não fora o Senhor, eu não sei aonde eu estaria. Eu não sei quais os projetos do diabo para a minha vida. E nem quero saber. Porque o que importa para mim é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por meio deste sacrifício que me reconciliou a Deus. E nós precisamos crer inteiramente nesta verdade e aceitar, para que então venhamos ser sim reconciliados. E que esta sentença de que destituídos ficarmos da glória de Deus, ela não seja eterna, mas através de aceitarmos o sacrifício, este meio de reconciliação com Deus, possamos receber a alegria da salvação. Ao meditar nesta palavra, muito Deus falou ao meu coração. Muito me alegrei, porque eu posso dizer, sou salvo em Cristo Jesus. Ele me alcançou. E você precisa crer que este sacrifício também está ao seu alcance. Também está disponível a você, porque Deus amou o mundo e você está incluso. Este sacrifício foi para a remissão de toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo que Deus quer. Aí às vezes a gente evangeliza alguém e alguém diz assim: quando Deus quiser, eu vou. Não, Deus quer. A Bíblia vai dizer que Deus quer que todos homens sejam salvos. Todos os homens. Não é alguns, é todos. Deus quer. Agora, a bondade de Deus fez com que Ele nos desse algo chamado livre-arbítrio. De maneira que Deus não força. De maneira que Deus não impõe a salvação a ninguém. Ele oferece. Nesta manhã, esta mensagem de salvação, através desta mensagem de salvação, Deus está te oferecendo salvação. Para que você saia debaixo desta condenação, de ficar eternamente destituído da glória de Deus, por conta do pecado que lhe afasta de Deus. E você precisa crer inteiramente nesta verdade e o aceitar. E decidir a sua vida para Cristo. Porque esta verdade transforma. Esta verdade liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não foi por acaso que alguém enviou o link desta programação a você. Deus está falando com você. Deus tem salvação para a sua vida. Deus quer reconciliar você por meio do seu amor que Ele proporcionou através de Jesus. E entendemos que o homem precisa crer inteiramente e aceitar. Mas para que o homem creia, é necessário
que a palavra seja pregada. É o que nós estamos fazendo, o nosso papel. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está ouvindo a palavra de Deus. Melhor ainda, que a fé para a salvação seja despertada no seu coração nesta manhã. E quando a fé é despertada para a salvação no coração do homem, o homem logo se arrepende. Não é remorso, é arrependimento. O homem logo se arrepende das suas práticas de pecado. Reconhece o seu estado e a condição de condenação que está sobre ele. E arrependimento começa com reconhecimento, justamente. E também com a confissão de que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Está escrito que se no teu coração aceitares, com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, então sereis salvo. Mas esse com a boca confessares não é de boca para fora. Primeiro, no coração tem que aceitar, através do arrependimento, através do reconhecimento da sua condição de pecador. E que o que Deus diz sobre nós, reconhecimento de que o que Deus diz sobre nós é verdade. Nós pecamos, todos pecaram. Você precisa reconhecer isto, que a sua vida tem sido pautada em pecados. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. O homem distante deste projeto, deste plano de salvação, ele vive de abismo em abismo, de abismo em abismos. Mas o Senhor nesta manhã te dá a oportunidade, ao ouvir esta palavra, porque o intuito e o propósito é alcançar a sua vida para o reino de Deus. Não é alcançar a sua vida para ser membro desta igreja. É alcançar a sua vida para ser perdoado por Deus e receber a alegria da salvação. Então a Bíblia afirma acerca de Deus que Deus é amor. E como Deus é amor, através do seu amor demonstrado desde o capítulo 3 do Gênesis, Deus faz a promessa, enviaria o meio de salvação. Deus cumpre a promessa. Mateus capítulo 1 diz que Jesus nasceu e o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus cumpre a promessa e Deus oferece esta promessa, a promessa de salvação a você nesta manhã. E eu sinto graça de Deus para lhe dizer que o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Mas o dia de amanhã não cabe a mim, não cabe a você. Só cabe a Deus. Hoje, a porta da salvação está aberta no seu lar, através desta live. Não é o diácono que está falando. É Deus quem está trabalhando no seu coração nesta hora. Talvez você está aí no seu lar ouvindo e reconhecendo a necessidade de salvação. Talvez você está ouvindo e reconhecendo que você tem vivido de abismo em abismo. Talvez você está ouvindo e reconhecendo o seu estado diante de Deus, que pesa sobre você esta condenação. Destituído está da glória de Deus. Mas não apenas reconheça, tome uma posição. Decida a sua vida para servir a Deus, aceitando viver esta promessa, a promessa da salvação. Entendendo que Deus sim é amor, e que este amor nos proporciona salvação,
e que pela sua maravilhosa graça, nós podemos ser salvos. E esta salvação não é mérito nosso, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, temos mérito nisso. Que você também possa entender que Deus se ira. Mas irmão, você falou que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. E a justiça de Deus nunca vai comungar com o pecado, com a prática do pecado. Se você vive uma vida na prática do pecado, Deus não aprova a sua conduta. Agora Deus lhe chama ao arrependimento e lhe dá a oportunidade de mudar de vida. É o que Deus está fazendo nesta manhã, através desta programação. E você deve entender que toda a ira e toda a justiça de Deus caiu sobre o seu Filho unigênito no madeiro. Pois quando Cristo ali estava, a Bíblia vai dizer que Deus não olhou para Jesus na cruz. Mas por que Deus não olhou para Jesus na cruz? É porque sobre Jesus estavam os pecados da humanidade. E justamente por não comungar com os pecados, Deus não pode ver o pecado, porque Ele é santo. E o homem pode alcançar, irmão, essa santidade, não a santidade plena no sentido da palavra em relação a Deus, mas pode sim, através de aceitar este sacrifício, esta salvação, ter a sua vida transformada e viver longe do pecado, o que se constitui santidade. Viver longe do pecado. Não significa que você vai tornar-se impecável. Não. Significa que você não vai mais estar sob o domínio do pecado. Que você não vai mais estar sob o domínio, quem sabe, deste vício. Que você já tentou, quem sabe, terapia, já tentou, quem sabe, até por alguns meses conseguiu se abster, mas o desejo foi maior e você caiu novamente na prática do pecado. Você só vai encontrar libertação em Jesus. Em Jesus está a solução. Porque ainda que você esteja caído, vivendo uma vida de prática no pecado, Deus oferece o seu amor. A queda do homem, o amor de Deus. Viver no chão, viver prostrado diante do pecado, ou aceitar este amor que te levanta e te sustenta. Nesta manhã, concluindo esta mensagem, eu quero convidar você a tomar uma decisão. Quem sabe você possa pensar, mas irmão, se eu tomar minha decisão aqui, ninguém vai saber que eu sou crente. Mas você vai poder procurar uma igreja evangélica. Vai poder chegar na igreja evangélica, se apresentar e dizer, olha, eu aceitei a Cristo, ao ouvir a mensagem, numa programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Rio Largo, lá no estado de Alagoas, se por acaso você for de outro estado. E lá você vai congregar e servir a Deus e aprender de Deus e começar a servir ao Senhor. Então, você estará, louvado seja Deus, recebendo de Deus esta graça, este presente, este dom que é a salvação. Nós ainda nesta programação